Olá! Nosso sistema respiratório é o tema da aula de hoje de ciências. Então, nós vamos começar com dois movimentos, inspiração e expiração. Puxa o fôlego aí, inspire para dentro. Expire, isso mesmo. Nós vamos falar sobre o nosso sistema respiratório. E nós começamos então o nosso assunto levantando hipótese. Como o mergulhador está conseguindo respirar dentro d'água? Ele é um ser humano, ele é um ser terrestre e ele não respira embaixo d'água. Mas será que ele está mergulhando sem aparelho nenhum? Como é que ele consegue respirar dentro da água? Será que ele está usando algum artifício, alguma coisa artificial que possa manter a respiração dele embaixo d'água? A número 2 diz, o golfinho pode respirar dentro d'água ou ele prende a respiração? Nós vamos ver depois, na sequência da aula, vamos ver se o golfinho consegue respirar dentro da água ou ele precisa sair para respirar. Número 3. É possível que um golfinho morra afogado? Será que um golfinho pode morrer afogado? Nós vamos ver no decorrer da aula, viu? Em que aspecto os peixes do aquário são diferentes do golfinho e do mergulhador? Em que aspecto? Será que eles se diferenciam? Os peixes do aquário que estão ali nadando livremente? Será que eles são diferentes do mergulhador e do golfinho? Será que eles têm algum aspecto diferente? Vamos já ver. Você já parou para pensar a importância que tem o oxigênio para a vida? E não é só a vida humana, não. É a vida de todo ser do planeta. Seja ele animal, vegetal, e o oxigênio é imprescindível. Vamos ver então? Todos os seres vivos precisam respirar para viver. No ar e na água existem algo muito importante para eles. E sabe o que é? É um gás que se chama oxigênio, que é necessário para a extração da energia contida nos alimentos. Então, alimento mais oxigênio é igual a energia. Então, a gente não pode ficar só respirando, a gente também tem que se alimentar para obter energia. E a gente não pode ficar só se alimentando sem respirar. Então, a gente tem que fazer essa junção dos dois, alimento mais oxigênio igual a energia. E nós vamos ver, então, que o oxigênio e os alimentos se combinam para produzir energia utilizada para o funcionamento do corpo, dos órgãos e das células. Por esse motivo, podemos dizer que o sistema digestório, que nós vimos, e o sistema respiratório, que estamos vendo agora, são responsáveis pelo processo de nutrição do corpo. Mas o que será que o oxigênio ou que o sistema respiratório tem a ver com a nutrição do corpo? O que será? Olha ali, observe que os animaizinhos estão ali respirando. E o que eles estão respirando? Estão respirando o oxigênio. Você sabia que os peixes e outros animais aquáticos são capazes de respirar oxigênio que está dissolvido na água? Verdade! Dentro da água tem partículas de oxigênio que os animais marinhos, animais aquáticos, eles conseguem respirar. Eles não precisam obtê-lo do ar, ou seja, da atmosfera. O peixe não precisa vir fora d'água para respirar. Ele consegue absorver o oxigênio que está diluído na água. No entanto, há muitos outros bichos que só conseguem respirar o oxigênio que existe no ar. Algum deles, inclusive, vive na água. Sabe qual é o exemplo de animais que vivem na água? A baleia, as focas, os golfinhos, os peixes-bois e as tartarugas marinhas. Apesar de eles viverem na água, ou seja, eles são aquáticos, eles precisam vir fora da água para poder receber o oxigênio. O ser humano também é terrestre e só pode captar o oxigênio presente no ar, na atmosfera. Ele não consegue fazer isso embaixo d'água. Mas como será que o homem faz isso? Nesse capítulo,
descobriremos quais órgãos utilizados para extrair o precioso oxigênio do ar. Então, faça uma respiração bem longa. Você sabia que os golfinhos podem morrer afogados? É isso mesmo, sabe por quê? Porque eles precisam respirar fora da água. Eles precisam pegar o ar que está fora da água. Então, o oxigênio, né, que está fora da água. Então, se eles encontram uma rede de pesca que muitas vezes ela parece invisível dentro da água, elas podem até matar esses golfinhos porque eles podem ficar enrolados e não conseguem respirar, então. A primeira questão que nós temos então é que você vai pintar de vermelho os quadradinhos dos animais que conseguem respirar oxigênio dissolvido na água. E vai pintar os quadradinhos de azul aqueles que só podem respirar fora da água. Então, aqueles que utilizam o oxigênio fora da água. Então, na verdade, vermelho, aquele que consegue respirar dentro da água, e de azul, aquele que tem que sair da água para poder pegar o oxigênio, tá bom? Faça esse exercício. No movimento de respiração, você já percebeu que quando você respira, quando tem a entrada e a saída de ar, o seu corpo, ele se mexe? Ele enche os pulmões, né? Quando o ar entra e sai, os nossos pulmões, eles enchem ou então ele esvazia mais. O tamanho do tórax aumenta quando nós inspiramos e quando nós expiramos, os nossos pulmões ficam quase vazios, e então o nosso tórax fica um pouco menor. Isso nós chamamos de movimento respiratório. Faça isso, coloque a sua mão e inspire e expire o ar para você sentir o seu abdômen subindo e descendo. O movimento que nós fazemos quando entra o ar é o inspiração e quando sai o ar é de expiração. Então, a entrada do nosso ar, inspiração, você inspira o ar e quando você solta o ar, você está expirando o ar. Qualquer movimento realizado depende então da ação de músculos. Nós temos músculos pelo nosso corpo e todo movimento que a gente for fazer, a gente precisa então de músculo. E o nosso diafragma é exatamente isso que faz com que o nosso pulmão encha e esvazie. O nosso diafragma é o músculo que está localizado abaixo das costelas e ele tem essa função então de contrair o nosso músculo e expandir também. Então, parece uma seringa. Se nós pegarmos uma seringa e nós puxarmos o êmbolo da seringa, né? E nós vamos estar então fazendo com que o movimento de inspiração, nós estamos inspirando o ar, como se fosse o diafragma nosso. E quando nós empurramos o ar de volta, né? O nosso diafragma então vai subir e o ar vai estar saindo. Então, esse é o músculo da respiração, o diafragma. O sistema respiratório humano, então, nós vamos ver que tem várias partes. A respiração é tão importante para a nossa sobrevivência se dispomos de um sistema especial para retirada do oxigênio do ar. Observe a imagem ao lado, os órgãos que compõem, então, o chamado sistema respiratório. Agora sim, nós vamos ver todo o nosso sistema respiratório com todos, então, os seus nomes. E nós vemos, então, que aqui nós temos, então, a cavidade nasal, né? Por onde a gente inspira o ar, ó, cavidade nasal aqui no nariz. Depois nós temos logo atrás aqui, já na curvinha para descer o ar, nós temos a faringe. Nós temos aonde a gente chama de garganta, né? Nós temos a laringe, tá? A laringe. Mais abaixo, já aqui descendo para o peito, nós temos então a traqueia. E nós temos aqui dois lados, né? Aqui dos lados, aqui na saída, na entradinha do pulmão, nós temos os brônquios. Brônquio direito e o brônquio esquerdo. Então, nós temos também essa parte maior, que é a parte marrom aqui. Nós temos o pulmão direito e o pulmão esquerdo. E essas, como se fossem umas veinhas, são os bronquíolos. Então, nós vamos ver quais são os componentes do sistema respiratório. Nós começamos, então, pelas narinas e pela cavidade nasal.
Nas narinas e na cavidade nasal é onde o ar entra, então, o ar entra pelas narinas, na quais é filtrado e nós temos pelos dentro do nariz que serve para a retirada de impureza. E também quando esse ar entra pelas narinas, ele é aquecido antes de chegar então aos pulmões. Na cavidade nasal, há uma região capaz de detectar os diferentes odores, os cheirinhos, sabe? Aquele que a mamãe sente quando não toma banho ou quando o filho está cheiroso, gostosinho, né? Ali é onde tem, na cavidade nasal, é que tem uma região capaz de captar, então, os cheiros, os odores, né? Nós temos também a faringe e a laringe. Mais abaixo da cavidade nasal, nós temos então a faringe e mais abaixo, já na garganta, onde a gente chama de garganta, né, na frente do pescoço, nós temos então a nossa laringe. Nós podemos sentir a nossa laringe quando nós apalpamos lentamente ou bem devagar, bem de leve, né, na frente ali do seu pescoço. E é ali na laringe que estão as pregas vocais. Quando o ar sai dos pulmões, passa por elas, que pode produzir os sons da fala. Então, quando a gente fala, é porque o ar sai dos pulmões e passa então pelas cordas vocais, provocando então algumas vibrações, que você pode colocar a mão na sua garganta agora e falar alguma coisa, e você vai sentir então o movimento e a vibração das suas cordas vocais, que ficam então na laringe. Nós temos também as traqueias e os brônquios e pulmões. Então, da laringe, o ar segue então pela traqueia, mais abaixo, né? A traqueia então se divide em dois tubos chamados brônquios, os quais vão se separando nos canais cada vez mais finos, como galhos de uma árvore que vai se dissolvendo em cada vez menores. No fim desses tubos, há minúsculas bolsas de ar, chamadas de alvéolos, que são invisíveis a olho nu. Então, você vai precisar de algum equipamento para poder enxergar. Esses são os pequenos tubos, os alvéolos formam então os pulmões. Então, o nosso pulmão é todo furadinho, que tem como se fosse cavidades, né, túneizinhos, alvéolos, né, que então ele fica ali como se fosse um balão de ar que a gente infla e enche e solta e libera o ar, né? Então, nós temos a traqueia, pulmão direito, pulmão esquerdo, né? E nós estamos ali. Então, ali está a imagem maior do pulmão com os alvéolos, né? Parece uma árvorezinha, né? Uma árvore respiratória. Mas o que são os alvéolos, então? O oxigênio contido nos alvéolos passa para o sangue e o gás carbônico do sangue passa para o interior dos alvéolos. Isso se chama de troca gasosa. O oxigênio é levado para o corpo todo e o gás carbônico é jogado para fora por meio da expiração. Então, o gás carbônico é aquele já queimado que fica dentro do corpo, já foi utilizado, que agora precisa ser mandado para fora. Então, os alvéolos fazem isso daí. Eles vão então fazer essa troca, mandar o gás carbônico para fora e absorver então o gás, o oxigênio para poder mandar para o sangue. No exercício número 2, você vai então escrever o nome das estruturas do sistema respiratório indicadas em cada uma das setinhas ali. Então, você vai voltar à página anterior e você vai então ver aonde que fica cada uma dessas regiões e qual o nome delas, tá bem? A número 3 diz: ordene corretamente o caminho do ar que percorre até chegar aos pulmões. Então, você vai colocar quem vem primeiro. É o pulmão, é a laringe, a traqueia, nariz, brônquios? Você vai então enumerar na sequência a sequência de cada coisa. Volte na página anterior e você vai poder fazer. Responda o gráfico, tá bom? E tá dizendo assim: qual gás entra no corpo com maior quantidade durante a respiração? Qual que é o gás? Né? Então, você vai poder fazer essas atividades. Leia, então, com o cientista está falando para nós e faça, então, o desafio com um familiar. Pegue alguém da sua família e faça esse desafio, porque esse desafio está valendo nota, tá bem? Depois poste no Express. Beijo para você, a nossa aula chegou ao fim. Tudo de bom, até mais.